Buenas hermanito, sou Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Eu estou aqui para fazer uma pequena introdução e convidar para o nosso seminário 2 do nosso projeto Yoga aos Comuns, Seminários Indecentes, que é o Yoga depois do êxtase. São 3 dias também que a gente vai se reunir, 2, 3 e 4 de fevereiro, sempre online, mas vai ficar gravado se não puder assistir ao vivo, das 19 às 21 da tarde. Sempre lembrando que você pode comprar o pacote com os 3 seminários, um ou 2, né? Você escolhe quais, mas entenda que os 3 seminários são independentes, mas eles compõem, né, uma tessitura de um pensamento único, né? Aconselho você ir na chamada do próprio projeto Yoga aos Comuns, Seminários Indecentes, que eu dou um panorama geral do que os 3 seminários vão tentar produzir aos participantes, tá? O Yoga depois do êxtase nasce como base um livro que eu gosto muito, Cornfield, que é Depois do êxtase, Lave a Roupa Suja, que casa aqui, não é sobre esse livro, mas ele é seminal em relação a isso. Nós vamos discutir aqui no primeiro dia do Yoga depois do êxtase o que é e quais são as fases de um processo ritual, entendendo o êxtase aqui como o samadhi, né? Essa experiência momentânea onde a tua consciência, chitta, que é formado pelo eu, pela lógica e pela tua mente, diminuem a sua ação. Então tente se imaginar sem o teu eu social, de quem você pensa ser, sem a tua lógica que organiza todo o mundo onde você vive, e sem a tua mente, buddhi, que está suas memórias, seus sentimentos. Sem esses 3 componentes que compõem o chitta, que tipo de mundo você experienciaria? Samadhi, né? O êxtase. Então, o que é o yoga depois dessa experiência? Que em geral a galera diz uma prática boa de yoga, aquele gostosinho no final da aula, não é? Tanto que o professor fala, vem voltando devagar, vem voltando aonde? Vem voltando desse espaço. Então, o Yoga depois do êxtase é um conjunto de 3 dias de seminário, onde nós vamos primeiro pensar o que é e quais são as fases de um processo ritual a partir do trabalho de Victor Tanner e Elizabeth de Michelis, que vai pegar essa teoria do processo ritual e pensar o yoga. No segundo dia nós vamos pensar sobre corpos, mentes e consciência, essa explicação de o que é o samadhi, né? O que fica, o que dissolve. Nós vamos discutir corpos, mente e consciência. E aí adentrar, nesse segundo dia, estados alternativos de consciência ou estado flow. Há vários nomes para tentar pensar nisso. E os seus psicodélicos, né? As práticas meditativas, seja qual for a técnica empregada, ela produz neurobiologicamente psicoativos, não é? Chamado NAG, N-acetil-aspartil-glutamato. Nós vamos discutir isso, as ações desse psicodélico em microdosagens de forma endógena, natural, produzido em praticantes de meditação. E nosso último dia, no sábado, da 4 de fevereiro, de manhã, das 9 às 12, nós vamos falar sobre espaço liminar, ou seja, o samadhi propriamente dito. Victor Tanner vai chamar de espaço liminar, ou liminaridade. É um espaço entre o sagrado e o profano. Há um espaço entre que a gente entende o samadhi atuando aqui, e todas as experiências ditas religiosas, epifanias, místicas, trabalhando nesse diapasão. Nós vamos discutir sobre espaço liminar, sobre samadhi. Depois vamos falar sobre viveka, o discernimento, que é o que vem após o samadhi, e a alienação, a vidya, não é? Que uma prática de yoga também pode alienar você. Nós vamos pensar nesse anacronismo que, em geral, é pouquíssimo discutido, a alienação produzida por práticas yogicas. E nós vamos, para fechar, falar sobre a prática pessoal. Não acontece sem um propósito, sem sankalpa, não é? Então, um sadhana, um programa de yoga, não só uma aula em cima do tapete, mas a ideia de um projeto filosófico de yoga ou ética, sadhana, ética, é pensar sobre a prática pessoal, tapas, e mais também o sankalpa, o propósito da tua prática de yoga, não o propósito da tua aula propriamente dita. Pode ser também, mas da aula. Então aqui nós fechamos, nesses 3 dias,
o nosso segundo seminário, Yoga Depois do Êxtase, né? Esses seminários são compostos dentro de um projeto, Yoga aos Comuns, Seminários Indecentes. São seminários introdutórios destinados a todos os públicos, com ou sem experiência na artesania do yoga, acerca dos processos de criação e concepção de corpos investigados por uma perspectiva do yoga materialista, histórica e dialética. A gente vai operar no aspecto político, filosófico, na libertação das potências do corpo, através das travessias que possibilitem a experimentação sempre momentânea de uma vida liberta a todos os automatismos, ordenações e controle de eus idealizados e que deveriam ser. Nós estamos em busca, dentro desse projeto grande, que são esses 3 seminários, uma praxis yógica, não só uma prática ou só a filosofia, mas a união disso, a praxis yógica sempre revolucionária, longe dos afetos individualistas, despóticos, absolutistas que vigoram hoje no yoga, mas nos aproximando dos afetos de solidariedade e de processo comunal, de comunidade. É um yoga aos comuns, porque são um yoga aos yogas comunais, de comunidade, não individuais, solitários, como nós hoje vivemos, né? Cada um com a sua própria prática, no seu próprio corre, empreendendo. Essa é uma lógica capitalista, que vai fazer você entrar numa dívida infinita, querendo ter mais seguidor, mais grana, fazer asanas mais difíceis, ter mais alunos. Isso te leva a um cansaço generalizado. E o yoga, de uma prática libertária, né, contracultural, acaba sendo capturado, e provavelmente você vive aí também, por isso está cansada e está assistindo esse vídeo para pensar em outras formas de yogar que mantêm a ancestralidade, mas com olhos em novos futuros que são impossíveis de se pensar quando está preso dentro de uma igreja do yoga. Meu nome é Roberto Simões, vou deixar o link para você ter acesso à sua inscrição em algum lugar aqui embaixo desse vídeo. Forte abraço, muito obrigado.